Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de ciências e hoje nós estaremos estudando a respeito da classificação dos seres vivos. Para iniciarmos, darmos o nosso pontapé inicial, o juiz apitou, a hora do jogo chegou. E aí nós devemos entendermos primeiramente a palavra biodiversidade. O que corresponde a biodiversidade? Biovida, diversidade, uma diferenciação específica, e aí, anexando as duas palavras, biodiversidade, uma diferenciação específica existente no tipo de vida. E teremos então biodiversidade como característica fundamental para o nosso estudo do sétimo ano. Lembrando que no sétimo ano, o estudo de ciências deverá levar especificamente os nossos saberes para organização celular, tipos de células, assim como também os reinos existentes, os tipos de reinos. E para iniciarmos, vamos ver algumas descrições básicas, iniciais, introdutórias a respeito da biodiversidade. A biodiversidade do planeta é muito grande. Existem mais de 7 milhões de espécies diferentes, mas apenas cerca de 1,5 milhão foram descritas, estudadas e classificadas. Você que gosta aí de ciências poderá ser daqui a alguns anos um dos grandes nomes em descoberta de seres que até então são desconhecidos no mundo científico e no mundo popular social. Lembrando que a classificação permite a formação de grupos de seres vivos cujos integrantes, além de apresentarem características semelhantes, participam de uma mesma história evolutiva, por apresentarem grau de parentesco e um ancestral em comum. Aí nós notaremos que os reinos eles terão essas divisões que traz um parentesco em comum. Exemplo, Charles Darwin, sua obra A Origem das Espécies, ele escreve que o ser humano e o macaco possuem um ancestral comum, o que é dentro de uma análise social, muitas pessoas chegam a afirmar que Darwin diz que o homem veio do macaco. Mas o que Darwin ele apresenta em sua obra é que o homem e o macaco vêm de um ancestral em comum, primata. E aí nós perceberemos que dentro dessa lógica eles são agrupados dentro de um mesmo grupo por apresentarem características específicas em comum, como por exemplo um ancestral em comum. E aí nós teremos ainda, quando um cientista classifica um organismo, ele escolhe critérios que permitem agrupá-los em grupos segundo as suas semelhanças. Dando continuidade, veremos que o primeiro reino a ser observado e estudado por nós é o reino Monera. Quando nós falamos do reino Monera, duas questões ou duas características serão fundamentais para nós memorizarmos, não poderemos aí esquecermos, deveremos ter em nossa mente, que é a primeira. Ele é composto por organismos unicelulares. A própria palavrinha já diz, unicelulares, uma única célula. Reino Monera, primeira característica básica, reino que apresenta seres composto por uma única célula. A outra característica é que o reino Monera passa a ser representado por organismos procariontes. O que é organismo procarionte? São seres que a célula não possui um núcleo organizado. Fazem parte do reino Monera as bactérias, as algas azuis, ou chamadas cianobactérias, que por muito tempo passaram a serem consideradas como vegetais inferiores. Sobre o reino Monera, o caso das bactérias, perceberemos que as bactérias elas são responsáveis por algumas doenças. Exemplo, tuberculose, hanseníase, cólera, tétano, difteria, leptospirose, sífilis, coqueluche e gonorreia são doenças causadas por bactérias. Para concluirmos o reino Monera, entendemos então que as primeiras células que surgiram em nosso planeta eram células pertencentes a esse reino Monera. Elas são as mais simples que existem,
Apenas as bactérias apresentam células procariontes, aqui é uma observação específica, células procariontes, as bactérias, elas não possuem membrana nuclear, isso quer dizer, não possui carioteca. Então não possui carioteca, não possui membrana nuclear. Elas possuem aí então a ausência de um núcleo individualizado, então elas são ausentes desse núcleo individualizado, assim melhor colocando, e o material genético disperso no citoplasma, e o único organóide, organela presente aí é o ribossomo. Depois do reino Monera, nós teremos o reino protista. Olha a diferença básica entre reino Monera e reino protista. Reino Monera, células, seres de célula de seres unicelulares. Agora, reino protista inclui organismos eucariontes, conhecidos popularmente como protozoários e algas. Os protozoários são heterótrofos e unicelulares. Unicelulares, aí correlacionou o reino Monera. Lembrando que protistas, o caso dos protozoários, são heterótrofos. Quando falamos de autótrofos, são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento. Heterótrofos são aqueles que são incapazes de produzir o seu próprio alimento, logo são dependentes de outros para a produção do seu alimento. Já as algas são aquáticas, autótrofas, fotossintetizantes, podendo ser uni ou pluricelular. Então nós teremos aí já o reino Monera e o reino protista apresentando algumas diferenças. A primeira diferença, essa é diferente no contexto geral. O Monera passamos a considerar como procarionte, o protista eucarionte. De outro lado, nós teremos o reino protista apresentando seres considerados pluricelulares, que possuem mais de uma célula. Dando continuidade ao reino protista, iremos notar como diversidade desse reino, especificamente os protozoários, eles são risópodes, se deslocam por expansão do citoplasma, também poderão apresentar como flagelados, se deslocam por estruturas em forma de chicote, têm os ciliados, se locomovem por meio de numerosos cílios, e os esporozoários, ausência de estrutura de locomoção. Reino protista, os protozoários. O terceiro reino que vem aí é o reino dos fungos. Lembrando que os fungos são popularmente conhecidos como bolores, mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas, cogumelos de chapéu. É um grupo bastante numeroso, formado por cerca de 200 mil espécies. Então, 200 mil espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. E teremos posteriormente o reino Plantae. As plantas são seres pluricelulares e eucariontes. Lembrando, seres pluricelulares, eucariontes, autótrofos. Isso indica que eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Nesse aspecto, elas são semelhantes aos animais, pluricelulares e eucariontes, e há muitos tipos de fungos. Entretanto, tem uma característica que distingue de todos os seres. Com essa distinção, são autótróficas. Como já vimos, então, autotróficos, fotossintetizantes, são aqueles que produzem o próprio alimento. E depois nós teremos o reino animalia, o reino animal. Apesar de grande diversidade, quase todos os animais apresentam uma característica em comum. São formados por milhares de células de diversos tipos. Outro aspecto comum aos seres do reino animal é que obtêm o seu alimento a partir de outros seres vivos, o que nós chamamos aqui de seres heterótrofos. E aí o reino animal nós iremos observar a diferenciação básica, os vertebrados, invertebrados. Os vertebrados nós teremos as classificações
típicas ou conhecidas por nós, os anfíbios, os répteis, as aves, os peixes e os mamíferos. E aí nós temos hoje o nosso vídeo trazendo aí para nós a classificação dos seres vivos, uma introdução básica para o nosso aprofundamento desse capítulo que traz aí algumas lições específicas sobre os reinos. Forte abraço e esperamos que esse material auxilie vocês no estudo desta ciência específica do saber. Abraços.